Olá, quero convidar você a meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 22 ao 25, que nos diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Esse texto narra o momento que os discípulos, ouvindo a ordem do Senhor para que entrassem no barco, a fim de atravessar para outra margem, e assim eles fizeram. Contudo, a Bíblia diz que de repente surgiu uma grande tempestade que açoitava o barco onde eles estavam. Essa narrativa mostra-nos claramente como que todos nós podemos encarar grandes tempestades ao longo da nossa vida. As tempestades chegam na vida do rico, dos pobres, dos doutores, dos analfabetos, dos crentes e descrentes. As tempestades chegam sem aviso, elas chegam de repente, elas chegam de surpresa, e elas têm algumas características. Vou citar 4. Primeiro, muitas delas são incontroláveis, são avassaladoras. Segundo, ninguém tem imunidade contra as tempestades. Todos nós estamos sujeitos a ser atingidos por uma tempestade. Ninguém está isento. Terceiro, as tempestades são pedagógicas. Sempre nos ensinam uma lição. Quarto, e mais importante, todas elas estão sob o controle de Deus. Se por um lado elas podem ser incontroláveis para nós, contudo, para Deus elas estão debaixo do seu controle. Vejam, Jesus ele não sugeriu, ele não pediu aos seus discípulos que entrassem naquele barco, mas ele os obrigou. O texto diz: compeliu Jesus os seus discípulos. Ou seja, ele deu uma ordem e os seus discípulos não tinham opção, eles tinham que obedecer, e obedecendo a palavra de Jesus, encontraram-se no meio de uma grande tempestade. Nós podemos até perguntar, mas por que isso? Por que Deus permite que sejamos apanhados de surpresa numa situação tão adversa? Por que Deus permite que o sofrimento venha, a dor venha, as lágrimas? Porque Deus permite e Deus nos conduz para dentro da tempestade, como fez aqui com os discípulos. É mais fácil para nós aceitar, é mais fácil para nós entender que a obediência nos leva sempre às bênçãos, às águas tranquilas, os jardins floridos. Mas precisamos entender que mesmo quando obedecemos ao Senhor, as águas tranquilas podem tornar-se um mar furioso. E é importante dizer que os jardins floridos também estão cheios de espinhos. É verdade, meu irmão, minha irmã, que essa pandemia que estamos enfrentando é uma grande tempestade, uma tempestade que praticamente o mundo todo está enfrentando. Contudo, cada um individualmente está enfrentando essa situação de modo muito peculiar, muito particular. Ninguém pode dizer que isso não é nada. Muitos perderam seus entes queridos, outros perderam seus empregos, outros perderam a sua paz, estão desesperados. Mas a pergunta que precisamos responder é: como reagir nesses momentos? E a resposta é: não podemos nos desesperar, não podemos entrar em pânico. É verdade que, como aqueles primeiros discípulos, somos seres humanos limitados, como eles.
e às vezes nos desesperamos, mas não podemos nos esquecer que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre as tempestades. Se estamos no meio de uma tempestade e se somos seus discípulos, devemos considerar que foi Ele mesmo, nosso Senhor, que nos conduziu para dentro dessa tempestade. Ele nos conduziu para um propósito, pois nem toda tempestade significa ausência de Deus. Para uns, a tempestade pode ser o meio pelo qual Deus usa para a correção, como foi no caso de Jonas. Você lembra da história de Jonas? Deus enviou uma grande tempestade a Jonas. Jonas estava em rebeldia. Deus havia ordenado a Jonas ir a Nínive e Jonas toma um navio para Tarsis. Consequência da sua rebeldia, veio sobre ele uma grande tempestade. Para outras, a tempestade pode ser um instrumento que Deus usa para o aperfeiçoamento, como eu acredito que foi o caso aqui dos discípulos. O Senhor Jesus, através de uma grande tempestade, de um mar furioso, mostrou aos seus discípulos naqueles dias e mostra a cada um de nós nos nossos dias o quanto nós somos limitados e o quanto Ele é poderoso. Contudo, não podemos esquecer que quando as coisas ficam realmente fora de controle, o Senhor sempre vem ao nosso encontro. Ele vem ao encontro da sua igreja, do seu povo. E Ele, com o poder da sua palavra, ordena que a tempestade cesse. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, não temas, não tenha medo. Se você está no meio da tempestade, confie no Senhor. Descanse o teu coração no Senhor. Lembre-se do Salmo 37, que nos diz no verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe dê força, que Deus lhe dê paz, que Deus derrame sobre a sua vida a sua graça, para que você passe por essa tempestade e seja vitorioso em nome de Jesus. Amém. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos temos sem prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, sejam encapelado mar. A ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, pois leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o